Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente inicia um novo módulo, o módulo 32, e ele fala sobre números primos e fatores primos de um número. Então, a gente vai estar trabalhando um pouquinho também os conceitos que foram trabalhados no módulo 31 de divisibilidade. Então, você já ouviu falar em número primo? Eles são números que são familiares? Mais ou menos, eles são números que têm uma certa definição e cumprem dois critérios que a gente vai estar estudando um pouquinho mais adiante. Então, a gente pode ver aqui na capa do nosso módulo que tem um menino vendo um número na tela no monitor do computador. Então, diz o seguinte: a matemática virou manchete em 2019, tudo por causa desse número. Na tela do computador está escrito uma parte dele. Você sabe que número é esse? Bom, todo mundo sabe que os números eles são infinitos, mas uma parte desse número que eu não consigo nem ler direito de tanta casa decimal é um número primo. E por que que ele virou manchete? Por que que ele virou notícia em 2019? Ele foi descoberto pelo Patrick Laroche. E ele é um estudioso da área de tecnologia da informação e ele mora lá na Flórida, nos Estados Unidos. E dentro da matemática existem infinitos campos de conhecimento e um deles se dedica a descobrir ou a construir novos números primos. Por isso, essa descoberta foi notícia em 2019. Então, a gente vai estudar agora os números primos, que é aqui na nossa outra página. Números primos. Vamos iniciar esse módulo rabiscando a página. Observe que as cédulas pintadas nessa malha quadriculada, que números são esses? Portanto, eu vou pintar de vermelho as cédulas que são múltiplos de 2, de verde as células que são múltiplas de 3, em azul as múltiplas de 5 e em amarelo as múltiplas de 7. Mas atenção, se existem múltiplos, por exemplo, o 6, que ele é múltiplo de 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, como eu vou começar a marcar em vermelhos, é necessário marcar apenas uma vez. Então, eu vou aqui colorir esse meu quadro. Pintados todos, siga as orientações do professor para marcar outras células nesse quadro. Então, a gente já marcou, espero que vocês façam igual na apostila de vocês. Você acabou de refazer o que era Eratóstenes, um grego que viveu há mais de 2000 anos, fez. Você isolou os números primos em um quadro. E sobre números primos e fatores primos de um número que vamos estudar nessas aulas. Nosso objetivo é que você se familiarize com eles, pois estarão presentes em muitos momentos nas aulas da matemática. Eratóstenes, de Cirene, por volta de 276 a.C. a menos 194 a.C. Ele nasceu em Cirene, no norte da África, região que hoje pertence à Líbia. Foi um cientista e filósofo da antiga Grécia que realizou trabalhos de astronomia, geometria, geografia, matemática, poesia e história. Foi o primeiro a calcular com considerável precisão o comprimento da circunferência da Terra. Viveu em Atenas até Ptolomeu, rei do Egito, à época, encarregou na direção da biblioteca de Alexandria, que se transformou no mais importante centro de conhecimento da região. Ele também criou o algoritmo para encontrar os números primos, conhecido como crivo de Eratóstenes, que você acabou de construir no quadro. Então, esse crivo foi algo desenvolvido há mais de 2000 anos atrás por esse carinha aqui, esse careca, esse senhorzinho aqui careca. Então, explorando o crivo de Eratóstenes, você percebeu que marcou os múltiplos dos 4 primeiros números primos? Os números que restaram no quadro são números primos. Transcreva todos eles nesse quadro. Então, foi transcrito todos os números que não foram marcados aqui do crivo de Eratóstenes. Desculpa, gente. É um nome muito estranho. E quando um número é maior que 100, como saber se ele é ou não é um número primo sem usar o recurso do quadro? Existe um processo prático para fazer essa verificação. Acompanhe o procedimento a seguir. Dividimos o número dado pela sucessão de números primos. Se alguma divisão for exata, o número sob investigação não é primo, mas composto, pois existe outro divisor dele além do próprio número e da unidade. Não encontrando divisões exatas, o processo terminará quando obtivermos um coeficiente igual ou menor que o divisor.
Então, aqui a apostila traz o exemplo do número 147. Ele quer verificar se é um número primo, por isso ele foi dividido por 2 e deu resto. Mas ele, ao ser dividido por 3, a divisão foi exata. Então, portanto, a gente conclui que o 147 não é um número primo, porque ele tem mais de divisores. Ele mesmo, a unidade 1 e o número 3. Agora, a gente vai fazer a verificação do número 97, se ele é primo. Bom, foi dividido por 2, deu resto, foi dividido por 3, deu resto, foi dividido por 5, deu resto, por 7, deu resto, e por 11 também deu resto. Logo, o número 97 é um número primo, pois o quociente 8 é menor que o divisor 11. Então, ó, prestando atenção aqui, ó, o quociente... Nossa, que letra feia, né, professora? O quociente é menor que o divisor, quando ele for divisível por 11. Você pode não estar convencido e achar que é possível encontrar outro divisor para 97. Então, pegue sua calculadora e continue a divisão pela sucessão de números primos. O que você observa? Então, vou continuar aqui, pessoal. Olha só, eu vou dividir 97 por 13, que é o próximo número primo. Eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar um número com vírgula, ou seja, não vai ser um número exato no divisor, então ainda é uma divisão que não é exata. Eu posso agora dividir o 97 por... Ah, desculpa, botei aqui errado. Deixa eu zerar aqui. 97 dividido por 17. Também não dá uma divisão exata. O próximo é 23, então 97 dividido por 23... Ah, tinha um 19 antes, né? Também deu uma divisão que não é exata. Deixa eu só fazer o 19 aqui. Então, 97 dividido por 19 também não dá uma divisão exata. Então, se a gente continuar a dividir pelos próximos números primos, ainda vamos ter divisões com o resto. Então, a gente ainda não vai encontrar um divisor para o 97. Precisaria, de fato, fazer todas as divisões até chegar o próprio 97? Por quê? Então, a gente pode continuar dividindo por todos os números primos o 97, mas ao passar da metade do número, se nenhuma divisão deu exata, a divisão exata será quando for o próprio 97. Então, o 97 vai ter apenas dois divisores, o número 1 e ele mesmo. Número 3. Verifique se os números a seguir são primos. Deixe os cálculos registrados. Então, para isso, a gente vai dividir o 149 por 2, 3, 5, 7 e 11. Então, vamos deixar aqui as divisões. Então, pessoal, eu fiz a divisão do 49 por 2, 3, 5, 7 e 11. E eu não consegui nenhum número que tenha a divisão exata. Portanto, o 149, ele é um número primo. Essa minha letra tá estranha, né? Deixa eu fazer mais bonitinho aqui. É um número primo. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o 211 e o 143. Então, eu dividi o 211 por 2, 3, 5, 7 e 11. Se vocês observarem as divisões, nenhuma deu exata. Portanto, eu posso classificar ele como um número primo. E vou fazer a mesma coisa com o 143 para encontrar algum divisor dele. Então, pessoal, eu fiz a divisão do 147 e quando eu dividi por 11, eu encontrei uma divisão exata. Portanto, ele não pode ser classificado de número primo. Ele é chamado de número composto. Por quê? Porque ele apresenta mais de 2 divisores. Mas isso a gente também vai definir um pouquinho lá para frente. Vamos lá para a próxima página da apostila. Representação geométrica dos divisores de um número. Tente revestir os divisores... as 5 superfícies dadas como um padrão abaixo, que é formado por 4 quadrados. Observe que cada quadrado tem 1 centímetro de lado. Então, a gente tem aqui 5 superfícies.
A superfície A, ela tem que ter 2 centímetros por 8 centímetros. A superfície B, ela tem que ter 4 centímetros por 4 centímetros. A C, ela vai ter 3 centímetros por 4 centímetros. A letra D, a superfície D, ela vai ter 3 centímetros por 6 centímetros. E a letra E, ela vai ter 4 centímetros por 8 centímetros. Então, vamos ali para a letra A. Quais superfícies você poderá revestir totalmente sem cortar o padrão, sem deixar o espaço entre as peças? Faça as medições que julgar necessário e justifique a sua resposta. Então, é possível revestir as superfícies A, que é a vermelha, B, a verde e E, que é a azul, pois as medidas dos seus lados são múltiplos de 2, diferentes da C e da D, que tem um lado ímpar, né, que não é possível dividir por 2. Você conseguiria revestir totalmente, com esse motivo padrão, uma superfície retangular com os lados medindo 9 por 6? Faça as medições e justifique a sua resposta. Então, não é possível. Por quê? Porque o 9, ele não é múltiplo de 2, apenas o 6. Então, não tem como a gente conseguir fazer esse revestimento. Na letra C, quantos motivos padrão você colocaria em cada uma das superfícies que podem ser revestidas totalmente? Faça as medições. No A, serão possíveis colocar 4 medições. 4 motivos, né? 4 motivos padrão. É fazer o revestimento com aquela peça que está colocada aqui, pessoal. Acho que vocês já viram, em lugares muito antigos geralmente tem esse tipo de azulejo, né? Então, aqui na letra B é possível 4 e na letra E é possível 8. Então, deixa eu só escrever aqui, 8 motivos padrão e 4 motivos padrão. Número 2. Considere as mesmas superfícies do item 1. Suponha que você vá revestir essas 5 superfícies com outros motivos padrão, formado por uma única peça sem quebrá-las, cujos lados medem 1 por 1, 1 por 2 e 2 por 2. Quantos motivos padrão cabem em cada uma dessas superfícies? Então, pessoal, para a gente fazer esse exercício, a gente vai precisar calcular a área de cada um. Então, 2 vezes 8 vai dar 16 centímetros quadrados. Então, o primeiro padrão, eu vou chamar de P1, ele tem 1 por 1. Então, 1 por 1 é 1 centímetro. Então, eu posso dividir 16, que é a área total da superfície vermelha, por 1, que vai me dar 16 peças padrão. Então, o padrão 2, ele é 2 por 1. 2 vezes 2, 2 vezes 1 é 2. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso dividir 16 por 2, que eu vou ter 8 padrões. E o padrão 3, ele é 2 centímetros por 2 centímetros, que é igual a 4. Então, eu vou dividir por 16, o 16 por 4, que vai chegar a 4. Então, eu vou precisar calcular a área de cada uma. 4 vezes 4, a área total aqui também é 16 centímetros ao quadrado. A área da superfície C, 3 vezes 4 é 12 centímetros ao quadrado. 3 vezes 6 é 18 centímetros ao quadrado. 4 vezes 8 é 32 centímetros ao quadrado. Calculado as áreas, é só dividir pelos padrões. Então, eu já deixei aqui, agora eu voltei para a parte certa. Já deixei aqui os valores da quantidade de vezes que cada um desses padrões. Então, aqui eu tenho o P1, o P2 e o P3. Que cada número de vezes que cada uma vai entrar. Por que que o P3 vai caber em menos superfícies? Porque ele é par. Então, ele só vai conseguir caber corretamente nas superfícies que tiverem área, que tiverem a medida dos seus lados
números múltiplos de 2. Letra B. Considerando os motivos padrão do item A, qual é o maior deles? Com que se pode revestir totalmente essas 5 superfícies? Então, qual é o maior deles? Vai ser o padrão. Que letra feia, hein? Deixa eu arrumar aqui. O padrão 2 centímetros por 1 centímetro. Número 3. Considere os 6 segmentos de retas dados a seguir. Com uma régua, meça-os indicando as medidas em centímetros. Então, pessoal, já coloquei aqui a medida, né? Peguei a régua e já medi. Então, o segmento A e B ele tem 12 centímetros, o C e o D 9 centímetros, o E, F 5 centímetros, o G e H 3 centímetros, o I, J 2 centímetros, K e L 1 centímetro. Quais segmentos cabem um número inteiro de vezes no segmento AB? Vão caber o próprio AB, vai caber o G e o H, tem que ter o tracinho em cima para representar segmento, tá, pessoal? O I, J e o K, L. Então, pessoal, como é que eu sei que são esses 4 segmentos que cabem dentro de AB? Porque AB mede 12 centímetros. Então, pensando nos divisores de 12, então é o próprio 12, o 3, o 2 e o 1, que são os respectivos segmentos AB, GH, IJ e KL. Letra B. Quais segmentos cabem um número inteiro de vezes em CD? CD é composto por 9 centímetros. Então, quem são os divisores de 9 que estão representados através dos segmentos? Vai ser o próprio CD, né? Porque 9 dividido por 9 é um número inteiro. O próximo é o GH, que é o 3. E o KL, que é o número 1. 9 dividido por 1 é 9. Letra C. Quais segmentos cabem em um número inteiro de vezes de EF? Então, EF tem 5 centímetros, que vai caber um número inteiro de vezes vai ser o próprio EF e o KL. Deixa eu botar aqui uma representação de segmento. Letra D. Quais segmentos cabem um número inteiro de vezes de IJ? IJ é 2 centímetros o segmento. Então, é o próprio. É o IJ. O meu J ficou pequenininho. E o K e o L. Letra E. Um segmento é divisor de outro quando cabe um número inteiro de vezes nesse segmento. Assim, complete. Os segmentos divisores de AB são o próprio AB, o GH, o IJ e o KL. Os segmentos divisores de CD são o próprio CD, o G e o H, e o K e o L. E por hoje a gente vai encerrar nossa aula. A tarefa de vocês, pessoal, vai ser os exercícios 1 e 2 do Em Casa. Ô, Jesus! Do Em Casa, da página 391. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Até a próxima. Tchau!